Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? É um prazer muito grande participar com você dessa vigília, você que faz parte aí do distrito de Santa Cruz. Quero muito agradecer aí ao pastor Michael pela oportunidade, é um grande amigo. Aqui quem está falando é o pastor Jonas Aguiar. Eu sou departamental de mordomia e centro de influência da Associação Rio Sul e é um prazer participar com você nessa vigília. Em Mateus, a partir do capítulo 5, nós vemos aqui o Sermão da Montanha, tão conhecido Sermão da Montanha, que Jesus pregou enquanto esteve aqui nessa terra. E no capítulo 7, Jesus ele está resumindo o Sermão da Montanha, ele está terminando o Sermão da Montanha. Interessante que durante o Sermão da Montanha, Jesus aborda vários assuntos e vários aspectos ligados à religião individual. Ele está falando diretamente sobre quais as características do cidadão do reino de Deus, como deveria ser a espiritualidade do cidadão do reino de Deus. E é interessante que ele está falando diretamente sobre a religião individual. Ele fala, por exemplo, sobre a oração, que nós devemos orar ao nosso Pai em secreto. Ele fala também sobre a esmola, que devemos dar esmolas em secreto ou jejuar em secreto. Isso está ali no capítulo 6. É interessante que esse tripé, dar esmolas, jejuar e orar, era o que o judeu fazia para ser considerado um bom judeu. Mas no capítulo 7, no final do sermão, depois de Jesus falar sobre a espiritualidade, o sentimento, ele está falando sobre a religião individual. Quando ele diz assim, olha, se você olhar de maneira impura para uma mulher, você já adulterou. Ele está falando sobre o desejo que nasce no coração. Ele está falando sobre a religião onde ninguém vê. Ele está falando sobre a religião individual. E no capítulo 7, no verso 21, Jesus diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus aqui ele está dizendo que a prática é mais importante do que a teoria. Ele está dizendo que nem todo aquele que fala Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que obedece, aquele que faz a vontade do meu Pai. E para deixar bem claro, Jesus ele conta uma espécie de uma parábola, uma ilustração, a partir do verso 24 do mesmo capítulo. A ilustração de dois homens, um que construiu a casa sobre a rocha e outro que construiu a casa sobre a areia. Você conhece bem esse texto aí. E ele fala que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Veio vento, ele fala no verso 25, caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, com grande força contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E aí ele continua dizendo assim, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem que construiu a casa sobre areia. E aí ele repete os mesmos problemas que vieram contra o que construiu a casa sobre a rocha. Talvez fosse a mesma tempestade. E ele diz assim, olha, verso 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos com grande força contra aquela casa. E ela acabou sendo grande a sua ruína. Sabe, Jesus ele compara aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante a um homem que construiu a casa sobre a rocha. Aquele que ouve a minha palavra e não a pratica é semelhante a um homem que construiu a casa sobre a areia. Que constrói sobre a rocha, a casa permanece de pé quando vem as dificuldades. Sobre a areia, a casa cai e grande é a sua ruína. Gente, o que Jesus está dizendo aqui é que todo belo sermão da montanha não vale nada se ele não for obedecido, se ele não se transformar em atitudes na sua vida cristã. O que Jesus está dizendo é que não basta apenas ouvir, ele falou, os dois ouviram a palavra de Cristo. Um obedeceu, outro desobedeceu. A obediência, seguir a palavra de Cristo é extremamente importante para ter sucesso na vida cristã. Jesus ele está dizendo que a verdadeira religião, a fé que tem sentido diante de Deus,
A fé pura diante do Senhor é aquela que transforma toda a teoria em prática. É aquela que transforma o que Jesus falou em atitude na sua vida. Jesus falou sobre oração. Como anda o seu momento de oração? Tem você o hábito de separar um tempo para passar comunhão com Deus e orar a Ele todos os dias? Tem você o hábito de separar aí um momento do seu dia para orar? Separe agora, pense aí, qual seria o melhor horário para você orar a Deus? E para o seu dia para conversar com seu Deus. Como anda o seu momento de estudo da palavra? Tem você o hábito de ler um texto da Bíblia, de separar ali uma história, uma parábola, talvez um capítulo ou um salmo e todos os dias meditar na palavra do Senhor? Tomem essa decisão. Ou talvez você precise repensar o seu testemunho. Como andam as suas práticas espirituais? Como anda a sua fidelidade ao Senhor? Como anda a sua obediência? Essas são disciplinas espirituais que, se praticadas, se orientadas de acordo com a Bíblia, podemos oferecer ao Senhor uma espiritualidade correta. Agora, se a sua religião é apenas com base na teoria, é apenas com base em ouvir sem praticar, Jesus está dizendo que a sua casa será construída sobre areia. Eu oro a Deus para que você construa a sua casa sobre a rocha. Obedeça, separe tempo em oração, separe tempo para meditar na palavra do Senhor, dê um bom testemunho, faça um pacto de fidelidade ao Senhor, fidelidade extrema, seja fiel e Deus vai abençoar você, em nome de Jesus. Eu quero orar contigo agora, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de fazermos esse pacto contigo e ajuda-nos a vivermos a verdadeira religião individual diretamente contigo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.